Fala, pessoal! Olha quem está de volta! Sou eu, claro, com a nossa disciplina de contabilidade de custos. Então, na aula anterior, a gente viu sobre a classificação dos gastos. Então, nós vimos que os gastos, eles podem ser classificados como investimento no momento em que é adquirido e não há destinação para fins de custos. Em seguida, nós tivemos as considerações sobre custos, né? Que é o que está envolvido com a atividade fim da empresa, o coração da empresa. Então, tudo que envolve atividade fim a gente chama de custos. E depois, por fim, a gente viu as despesas, né? Então, é sempre legal e fácil a gente pensar da seguinte maneira. Falei de custos, falei do coração da empresa. Falei de despesa, falei da parte que é administrativa. Aí envolve a administração, envolve a área comercial, envolve a área financeira. Então, toda a galera que trabalha na geração de receitas. Muito bem. Agora, o que a gente precisa saber para a gente desenvolver um pouco mais sobre custos? Nessa segunda parte de classificações e conceitos, o nosso desafio é classificar os custos. De fato, nós temos custos e esses custos, ele tem duas características. Eu tenho um custo que tem uma determinada característica e tem outro custo que tem uma outra determinada característica. O bacana é a gente saber que essas características, elas são importantes de serem destacadas, porque o tratamento do custo, ele acaba sendo diferente. Então, vamos lá, vem comigo aqui para você saber quais são essas diferenças. Antes da gente seguir em frente, eu gostaria de destacar que esse material já está disponível para você estudar, jovem. Então, não perca tempo, vai estudando aqui o nosso material. Então, primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje, ver essas classificações de custos. Em seguida, nós vamos ver essa parte de formas de custeio, né? O que é isso? Depois a gente vai classificar os custos em diretos e indiretos. Isso aqui é muito legal e importante para a gente. E a relação que esses custos têm com aquilo que a gente está produzindo. Relação. Muito bem. Então, eu tenho todo um emaranhado de gastos dentro da minha empresa. Eu tenho toda uma situação acontecendo dentro da minha empresa e eu classifico os gastos. Então, já separei o joio do trigo, já separei o que é custo, já separei o que é despesa e já expurguei o que é perda. Beleza. O que eu vou fazer com essa informação? As informações de custo, eu vou entender essas informações para eu chegar na composição dos custos do produto. Muito bem. Quando a gente fala de composição de custos, eu estou falando dessa palavrinha aqui, ó, custeio. Falei da composição dos custos, eu falei de custeio. Então, o que é o custeio? É a forma pela qual nós apropriamos os custos de cada período. Muito bem, o que isso significa, meus jovens? Significa o seguinte, que é uma metodologia utilizada para fazer essa apropriação. Então, a gente chama isso de custeio. Custeio é a forma pela qual iremos apropriar os custos de uma empresa em determinado período. Para fins de custeio, eu tenho custeio ABC, eu tenho custeio RKW, eu tenho custeio por absorção, eu tenho custeio variável, eu tenho uma série de formas de fazer essa apropriação de custos, né? De fazer essa acumulação de custos. Então, a forma que a gente vai usar aqui nessa disciplina, que é contabilidade societária de custos, é a metodologia entendida como metodologia por absorção. O que significa o custeio por absorção? É muito simples. O custeio por absorção, ou seja, a forma de acumulação de custos,
que é definida como absorção, é aquela que considera a composição de todos os custos diretos, mais todos os custos indiretos de fabricação. Ou seja, todos os custos. Então, quando a gente fala do custeio por absorção, há um destaque para essa situação. Ele fala, olha, todos os custos vão ser levados aos produtos. E aí, é claro, né? Ele fala todos. Por quê? Porque existem dois tipos de custos. Eu tenho o custo direto e eu tenho o custo que é chamado de indireto. Então, vamos começar aqui pelo custo direto. Eu gosto sempre de dizer que o custeio por absorção, aqui ele considera todos os custos, né? Dentro dos produtos em determinado período. Primeira coisa, a gente acumula custos no período. E o período incorreu em custos, e esses custos incorridos no período, eles vão para os produtos fabricados e terminados naquele período. Perfeito. Então, é um período de acumulação. Então, eu estou falando de que tipo de empresa que faz acumulação por período? Principalmente as empresas de consumo básico, higiene, vestuário, alimentícia. Todo mundo acumula custos por período. Então, eu abro o custo no primeiro dia, fecho o custo no último dia. O que eu comecei a produzir e acabei, o que tinha no processo, o que ficou no processo, apuro o custo de tudo isso e mando para o estoque. Produzindo e levando para o estoque, apurando, produz, apura e leva para o estoque, produz, apura e leva para o estoque. E dentro dessa apuração de custos, nós tivemos essa classificação daqueles que são diretos e daqueles que são indiretos. O custo direto, ele é muito simples de ser tratado, ele é muito simples. Por que ele é simples, jovens? Porque o custo direto, ele é objetivo. Veja que eu não tenho nenhuma habilidade em escrever com mouse, certo? Não tenho, vou até apagar essa bobeira aqui. O custo direto, ele é objetivo. Então, o que significa isso, meus jovens? Significa assim, ó. Eu vou produzir sapatos. Muito bem. Quanto de couro vai para produzir cada sapato? Eu tenho a receita, eu sei exatamente quanto vai. Eu tenho a receita de quanto eu preciso de plástico para fazer uma garrafa. Eu tenho essa receita. Eu sei dizer exatamente quanto tem de plástico em cada uma das garrafinhas. Eu sei dizer exatamente quanto tem de circuito eletrônico dentro de um notebook. Isso é objetivo. É fácil de mensurar. Então, quando eu começo a produzir, eu tenho a receita lá do bolo, eu tenho a receita dos produtos. E todos esses itens de custos que são pertinentes ao produto que eu estou fabricando e que eu consigo mensurar de forma objetiva, eu chamo ele de custos diretos. Simples assim. Diretos, objetivos, sem crise, sem critério, objetivo, é do produto. Caso clássico de custo direto, matéria-prima. Todas as empresas sabem exatamente quanto consomem de matéria-prima para fazer cada produto que elas fazem a cada período. Isso é fácil, professora. Agora, o que vem depois disso? Pô, depois disso vem o problema. É sempre assim, né? A gente resolve uma coisa parece que é fácil e é de fato, mas a outra nunca é, né? Porque senão não teria a menor graça. Então, onde é que está o trabalho do custeio por absorção? Está justamente quando a gente fala desse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, os custos indiretos, eles são danados. Eles são danados, eles criam problemas para a gente resolver. Mas veja, todo problema é uma oportunidade. Então,
Os custos indiretos, na verdade, são uma oportunidade da gente melhorar as nossas informações de custos, agregar mais qualidade nessas informações com o tratamento específico desses custos, e aí mais valia nas nossas informações, certo? Mais valia para a nossa profissão, etc e tal. Então, os custos indiretos, eu gosto sempre de dizer que eles dão a oportunidade da gente mostrar um bom trabalho na contabilidade, à medida em que a gente trabalha esse custo. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Sendo que o custo direto, que é o principal, ou sem ele a gente não vai a lugar algum? Na verdade, sem o custo direto, sem o custo indireto, a gente não termina o produto. Ponto. São custos. O problema do custo indireto é exatamente a falta de objetividade. Então, se a gente pensar assim, eu tenho uma máquina que faz vários produtos e ela trabalha todo o tempo nesses produtos, cada hora rodando um produto diferente. Ajusta e roda, ajusta e roda. E daí? Quanto cada um dos produtos que passaram ali consumiram de depreciação da máquina? Ou melhor, consumiram de benefício econômico que aquela máquina tinha? Poxa, eu não sei dizer de forma objetiva, igual eu diria quanto cada produto que passou ali consumiu de matéria-prima. Eu não sei dizer isso. E se eu não sei dizer isso de forma objetiva, eu preciso disso, eu preciso da máquina para produzir? Óbvio que preciso. Sem a máquina, não tem produto. Mas, como eu não consigo dizer exatamente quanto cada produto consumiu da máquina, para eu alocar diretamente, eu vou dizer que esses são custos incorridos indiretos, ou custo indireto de fabricação, o famoso CIF. Tenho certeza que em algum momento na vida você já ouviu falar do CIF. Custo indireto de fabricação, que são aqueles custos que incorrem na produção todo o período, mas que não são alocados de forma objetiva aos produtos que a gente está fabricando. Então, o consumo do benefício econômico que a máquina tem vai para o custo total dos produtos? Claro que vai. Vai sim. Como que vai? Aí nós vamos ter que criar um critério. A empresa vai determinar um critério para poder fazer essa apropriação de custos. Então, veja a diferença. Os custos diretos, objetivos, eles vão para os produtos diretamente. Os indiretos, não. Os indiretos, pela falta de objetividade de consumo, de apontamento de consumo, eu preciso criar mecanismos, eu preciso criar maneiras de levar esses custos para os produtos. E aí eu falo para você, jovem, todo custo direto, ele tem uma relação variável com aquilo que está sendo produzido. Então, o custo direto, ele se liga no movimento, o custo direto se liga aqui no movimento dos variáveis. O que isso tem a ver? Então, quando eu falo de custo direto, eu estou falando de relação variável. Então, se ele está intimamente ligado ao produto, se eu produzir 100 unidades, eu vou ter um consumo X de matéria-prima. Se eu produzir 1000 unidades, não vai ser mais X, vai ser X mais 900 unidades. Então, a relação que o custo direto tem com aquilo que eu estou produzindo é uma relação variável. Aumento a produção dentro de um limite de utilização da fábrica, limite esse cessado quando a fábrica atinge o 100% de utilização. Essas relações podem ser que elas se modifiquem, mas para a gente, considerando que ela está dentro do limite produtivo dela,
e que ela produziu 100 unidades num período, ela vai ter custo variável de 100 unidades. Ela produziu 200 unidades no outro período, custos variáveis representativos de 200 unidades. E se ela produzir 50, os custos diretos, por serem objetivos, vão acompanhar a tendência e também vão ser diminuídos na mesma proporção. Então, custos diretos têm relação positiva com os produtos fabricados, tem uma relação íntima, tem uma relação direta com esses caras. E os indiretos? Os indiretos é aquele lance, né, gente? A gente precisa deles, coisa e tal. Mas é aquilo, se não rolar, vai ter que rolar. Não tem essa de não rolar com o custo indireto, vai rolar. Porque o custo direto é igual casamento, tá junto ali, grudado, casou, dançou, já era, vai ficar junto, entendeu? A mesma coisa o custo indireto. Se tiver produção, perfeito, distribuo, blá, 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 blá. Se não tiver produção, o custo indireto ele vai incorrer. Então, eu vou pagar o aluguel da fábrica, eu vou continuar tendo a depreciação das minhas máquinas de produção, o pessoal da manutenção vai estar lá esperando para trabalhar. Então, tudo isso vai incorrer independente se eu produzir uma unidade ou se eu produzir até o limite da fábrica. Então, são custos que têm uma relação que é indireta, que é distante do produto, não é objetivo ao produto, é distante. Portanto, eu digo sempre que o custo indireto, ele tem uma relação fixa com aquilo que nós estamos produzindo. Relação fixa não significa que todos os meses teremos os mesmos valores. Não! Quando eu falo para você que a relação é fixa, é que ele vai incorrer independentemente da produção. Essa é a chave, essa é a questão principal do custeio por absorção. É o tratamento que a gente tem que dar aos custos indiretos, que não são objetivos. Eles vão ter que ir para os produtos? Vão. Eles vão junto com os custos diretos, eles vão acompanhar os custos diretos. Porém, para que isso aconteça, eu preciso fazer uso de um mecanismo que vai levar esses custos indiretos para os produtos, tendo em vista que a relação que eles têm com os produtos é uma relação que é fixa, de incorrência fixa. Ok? Muito bem, jovens. E aí a gente tem essas descrições aqui, né? É possível verificar que existem os custos que são diretamente alocados e aqueles que não são. Todos que possuem uma forma de alocação direta são os custos diretos, né? São os objetivos. Já os custos que não oferecem uma forma objetiva de alocação serão apropriados de maneira estimada. Quem são eles? Os custos indiretos de fabricação. A gente precisa dos dois. A diferença é que um eu trato menos, porque ele já é intrínseco ao produto. O outro eu preciso tratar mais, porque mesmo não sendo intrínseco, eu preciso deles para aquele produto existir. Tudo bem? E aí a gente tem isso aqui, ó. Custos diretos, apropriação direta, sem crise, vai direto para o produto, objetivo, objeto do custo. Agora, os indiretos vão por forma de rateio, de estimativa para o produto final, que pode ser uma prestação de serviços, que pode ser a revenda de uma mercadoria e que pode ser também a produção de algum bem. Tudo bem?
Muito bem, meus jovens, todas as aulas eu sempre gosto de deixar uma questão aqui para você pesquisar, para você ir além. Deixo sempre o capítulo do livro do qual a gente está trabalhando. Esse livro do professor Eliseu é possível encontrá-lo pela internet em PDF. É só você jogar o nome do livro no Google, certamente você vai encontrar esse livro. Se você tiver dificuldade de pegar essa bibliografia e se você tiver dificuldade de se deslocar até a faculdade para pegar esse livro, se você não tiver esse livro, então eu sugiro que você procure no Google, que certamente você vai encontrar muitos capítulos desse livro lá disponíveis na internet para você pesquisar, para você estudar. No mais, a gente vai encerrando essa aula aqui de classificação dos custos, lembrando que essa é uma parte muito significativa à medida em que a gente vai usar essas classificações em custeio por absorção, lá no custeio ABC, a gente vai usar no custeio variável. Então, em várias formas de custeio, essas classificações elas são extremamente relevantes, né? Esses conceitos. Então, eu sugiro que você estude, que você faça as atividades destinadas a cada um desses temas e que você venha tirar as suas dúvidas comigo, que você entre em contato comigo através dos nossos fóruns ou por e-mail. Nos fóruns eu vou estar lá no horário destinado a você, esperando as suas questões para a gente poder resolver da melhor forma. Eu espero que você tenha excelentes estudos, que você consiga assimilar o conteúdo e eu te espero na nossa próxima aula, tá bom?